Paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. O texto que eu tenho preparado para os irmãos é um, mas eu queria compartilhar um outro. Não sei se eu ainda vou para o texto que eu preparei para essa noite, ou se vamos ficar só nesse que eu quero compartilhar. Mas abra sua Bíblia lá em Abacuque, capítulo 3. Abacuque é um homem que está vendo a desgraça acontecer, a desgraça chegando, o povo, os ímpios prosperando. Abacuque está em conflito. Abacuque está inconformado, Abacuque não aguenta mais, Abacuque está cansado. E Abacuque, então, ele se queixa com Deus, ele expõe diante do Senhor sua aflição, seu cansaço. Ele expõe ali para Deus tudo que ele está sentindo. E é algo interessante quando a gente lê sobre Abacuque, quando a gente lê alguns salmos, que Deus, ele permitiu que alguns homens expusessem diante dele seus corações. A Bíblia fala disso, né? Chega, fala. Como eu falei na outra mensagem, que se você é um Tomé, está sem fé, diz para Deus. Tomé falou, eu não vou acreditar se não encostar. E Jesus ouviu isso, ele chega e fala com Tomé. Fala, Tomé, vem cá. Eu ouvi o que você falou. Eu ouvi sua dificuldade em acreditar. E a gente vê em Abacuque um homem que está vendo o povo ser afligido, outras nações se levantando, atacando o povo dele, ele está inconformado. Até quando? E essa é uma pergunta que muito crente faz na sua vida, na verdade. Você vê ali as pessoas que não deveriam estar prosperando. Você vê as pessoas que estão vivendo mal, fazendo mal, praticando mal, sendo usado. E você fala, até quando tudo isso vai ficar assim? Às vezes parece que Deus se demora em algumas circunstâncias. E é difícil. E a gente tem aqui o profeta Abacuque, e depois você lê em casa, é um livro pequeno, 3 capítulos. Mas ele coloca ali a queixa dele, Deus responde, ele coloca a segunda, e Deus responde também. Mas tem um versículo muito chave em Abacuque, capítulo 2, versículo 1, diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Amém? Se você tem queixa, está com dificuldade, dúvida, fala com Deus. Eu tenho falado isso tanto para os irmãos aqui. Não adianta chegar para Deus com uma imagem formada, com uma oração decorada. Não adianta. Precisa colocar diante do Senhor o que está acontecendo, expor a sua situação. E aí, ele fala para você permanecer sobre a muralha. Muralha é vigiar. Jesus falou isso para os discípulos lá no Getsemane. O que ele fala para os discípulos? Orar e não sai da muralha. O problema é que alguns crentes se queixam para Deus e voltam para uma vida onde não espera a resposta de Deus, o ouvir de Deus. Não se dedicam a isso. É a mesma coisa que eu chegasse para alguém e falasse assim, Fabi, trabalho para ela. O que você quer que eu faça na sua casa? E vou começar a andar. Ela está falando e eu estou aqui, andando e fazendo as coisas, né, e tocando e fazendo. Eu não estou ouvindo ela falar. Então, quando a gente chega para Deus e a gente vai orar a Deus, a gente precisa esperar a resposta. E que tipo de espera é essa? É alguém que continua orando, clamando, jejuando e lendo a palavra. Abrindo os olhos, porque Deus fala através das circunstâncias, da sua palavra, levanta pessoas. Deus, ele é um Deus que ele age, ele não está limitado à nossa ação, mas o crente na sentinela vai ouvir a voz de Deus e ele diz, e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então a primeira coisa, eu permaneço na muralha. A segunda, eu permaneço em fé. Fé de que o Senhor vai falar comigo, amém? Ele vai falar. Eu não tenho dúvida de que ele vai falar. Eu coloquei diante do Senhor e ele vai falar. Não espere palavras agradáveis, nem sempre elas vão ser, mas o Senhor vai falar. E se a pergunta ainda é, Senhor, o que queres da minha vida? Então, Deus, o que o Senhor está querendo com tudo isso? E quando você continua lendo o livro de Abacuque, Deus vai mostrar para ele o que ele vai fazer, o renovo que ele vai trazer, a esperança que ele vai trazer na vida. Então ele fala, você precisa continuar orando e vigiando. Você quer saber o que eu tenho para a tua vida? Você quer saber o porquê das tribulações? Você quer entender o propósito de cada gota que cai de chuva, de cada folha que cai da árvore? Então permanece na minha presença, que na hora que eu achar por bem, eu falo para você. Porque enquanto isso, eu vou estar preparando o teu coração e lapidando a sua fé. Porque a fé verdadeira permanece naquilo que crê.
Se eu saio daquilo que creio, então não era fé, ou não era uma fé viva e nem a fé operante. Abacuque disse, eu vou ficar aqui até que isso aconteça. Deus vai me ouvir. Ele está me ouvindo. Ele vai responder. Em primeiro lugar, ele permanece em oração, orando, 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 buscando, jejuando, porque Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Segundo, eu não duvido de que Deus não só está trabalhando na minha vida, eu não sou só argila. Quando a figura é mão do oleiro, amém, Deus está moldando a minha vida, mas eu não sou argila morta, eu não sou um objeto inanimado, um punhado de terra sem vida, vindo do pó da terra, e da terra nós vamos voltar, mas nós somos habitados pelo Espírito de Deus. E Deus não se relaciona conosco como filho. E Jesus disse aqui aos discípulos, tudo que o Pai me deu a saber, eu falei para vocês. E João diz, essas coisas foram escritas para que vocês tenham a certeza da vida eterna. A Bíblia nos mostra, e ela é, por essência, um Deus revelando para nós quem Ele foi, quem Ele é, e o que Ele vai fazer e o que Ele quer. Você acha que quando a gente chega em oração e conversa com Deus, Ele não vai ter prazer em revelar a nós aquilo que de forma pessoal Ele quer nos revelar? Ele vai. Ele vai fazer isso. Então confia. Precisa ter fé em Deus, que Ele vai responder. Versículo 3 do capítulo 2. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém? Nem sempre aquilo que Deus vai responder para você na hora, vai acontecer na hora o que Ele respondeu para você. Vou repetir. Nem sempre o que Deus responder na hora, vai acontecer na hora o que Ele respondeu para você. Às vezes Deus fala para você, vai acontecer isso na sua vida. Mas Ele não fala quando. Abraão, em ti farei uma grande nação. Quando? Isso é comigo. E qual que é o meu papel? O seu papel é esperar pela promessa. Abraão, contra a esperança, e em esperança, creu. Deus falou, eu vou esperar. Deus está falando para Abacuque aqui. Eu vou te dar visão. Espere. Não vai falhar. Vai acontecer. Eu falei, vai acontecer. Não é no seu tempo, não é do seu jeito, mas vai acontecer. E o que eu faço enquanto isso? Busque o meu reino, a sua justiça. Pregue o evangelho. Viva a missão que eu dei para a sua vida, na vida que eu estou dando agora para você. O problema dos crentes é que nós esperamos circunstâncias favoráveis para sermos aquilo que Deus quer de nós, como se Deus não já nos estivesse dando agora a circunstância propícia de todas as formas para que nós sejamos o que Deus quer. Quando Deus resolver meu casamento, quando meu filho voltar para Deus, quando minha firma melhorar, quando minha finança melhorar, quando a minha doença acabar, está errado. Está errado. Eu vou agora florescer naquilo que Deus me colocou. Posso ter queixas? Posso. Posso chegar a Deus e colocá-las? Deve. Filipenses capítulo 2 fala para a gente apresentar tudo a Deus. Tudo. Oração, súplica e ação de graças. Mas você vai fazer isso em espera, vigiando na muralha, na torre de vigia. Vai fazer isso em fé e vai fazer isso tendo a certeza de que vai acontecer. No tempo de Deus. Por que é importante o tempo de Deus? Para que a gente não fique doido, angustiado. Eu sei que vai acontecer. Quando? Aí já não cabe a mim. Agora Deus fala, meu irmão. Deus fala. Vocês sabem da situação que a gente está acompanhando? E eu pude falar para minha sogra, você tem que ouvir Deus. Tem muito agito. Você precisa ficar quieta e ouvir Deus. Ele vai falar. Amém? Vai acontecer alguma coisa e Deus vai falar, está vendo isso? Sou eu que estou fazendo isso na tua vida. Aguarde, porque Deus vai falar com você. Na tribulação, Deus quer nos dar uma experiência onde nós nunca mais vamos ser os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos. Isso é maravilhoso. É por isso que a gente se alegra na tribulação, porque a gente confia que Deus vai falar e que Deus está agindo na nossa vida. Agora, nós precisamos de algo.
Deus então começa a falar o que ele vai fazer com as nações que estão afligindo o povo de Deus, e o Senhor começa a falar, e nós vamos lá agora para o capítulo 3, versículo 16. Deus começa a falar da sua grandeza, do que ele vai fazer com as nações, e lá no versículo 16 do capítulo 3 ele diz o seguinte: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. O que ele ouviu? Ele ouviu da grandeza e do poder de Deus, e aquilo mexeu fisicamente com o profeta. Aí ele diz o quê? Que ouvir a voz de Deus faz algo na nossa vida. Ele diz: tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Como é que nós vamos esperar a justiça de Deus? Tranquilo. Quando você ouve a voz de Deus, você sobe na torre, você tem fé, você não apressa Deus, você confia que no tempo certo Ele vai fazer todas as coisas. E quando Deus fala, Ele enche a tua vida, que isso mexe com você, e você fica tranquilo. Tranquilo. Porque o inimigo se levanta, as ondas batem, tudo acontece. Deus está no barco comigo. Eu posso esperar tranquilo, porque as ondas vão ver a hora que o meu Jesus levantar e repreender, elas não vão ter como continuar. Elas vão ser obrigadas a cessar. E a gente espera como? Tranquilo. Amém? Você lembra de uma vez na sua vida que você ficou tranquilo? É quando você não tinha uma enfermidade, problema financeiro, nem problema relacional. Tranquilo, está tudo bem na minha vida. É só gastar e passear. Essa não é a paz de Deus. Não é a paz do povo de Deus. A paz que Deus dá para o povo dele é no meio, do maremoto. E a gente pode, se a gente fizer o que Abacuque fez, Deus vai encher o nosso coração de uma paz que excede o entendimento. Você já provou dessa paz? Está tudo desbarrancando e o seu coração está... Você está vendo. Deus está dando discernimento. Mas você está lá no Senhor. E por que você está assim? Porque eu sei que Deus está fazendo algo. Que tudo coopera para o... Até quando te ameaçarem. Até quando te apontarem algo. Você fala, eu confio no meu Deus. Não foi assim que Davi desceu para lutar com o gigante? Davi desceu lá sem medo nenhum. Estava tranquilo, né? Esse rapaz está se levantando contra o Senhor dos Exércitos. Vamos ver o que vai acontecer com essa criatura aí. E ele fala assim, tranquilo esperarei a promessa se cumprir. Agora olha o versículo 17, versículo 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para os instrumentos, meus instrumentos de corda. O que o profeta está dizendo aqui é o seguinte, que eu e você, meu querido, quando nós subimos na torre de vigia, quando nós permanecemos em oração, quando a gente fica lá tendo fé de que Deus vai responder e é no dia dele, quando a gente ouve a voz de Deus e isso enche o nosso coração de paz, não significa, meu querido, que ainda não vem mais tribulação pela frente. Não florescer na figueira é não ter uma imagem de esperança. Porque se não deu flor, não vai dar fruto. Então, antes do fruto, o agricultor esperava a flor. Não veio flor. Mas nem flor. Nem azeitona. Nem boi. Nem ovelha. Nem nada. A gente não vai ficar alheio às coisas que acontecem. Você vai ver que as circunstâncias vão ficar difíceis. Ele não está dizendo que está acontecendo isso. Ele diz, mesmo não florescendo. Há uma possibilidade que esteja. Mas ainda que venha acontecer,
Eu estou tomando hoje uma decisão diante do meu Deus. É isso que o profeta está fazendo. Eu vou exultar no Senhor. Exultar não é qualquer coisa. Exultar é quando o time do seu coração... Imagina que você é um fanático de futebol. E você está lá. E é final. E olha que negócio de futebol, hein? E o seu time marca o gol da vitória. Não tem mais como perder. Você já viu como que o povo fica quando o time ganha? Isso é exultar. Sem gol. É só em fé. Eu vou me exultar no Senhor. Não tem nada. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o Senhor em toda a terra. Eu te louvo e eu te exalto e exulto e engrandeço. E ainda, mesmo com essa circunstância, eu consigo adorar o meu Deus e exultar. E aí ele fala de algo. E me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque o nosso Deus, ele faz a vara seca florescer. Ele faz cair pão do céu. Amém? Eu tenho por que temer? Tem por que temer? Nada. O meu Deus não depende de safra. O meu Deus não depende de currais cheios. O meu Deus faz o que quer, quando quer, na hora que quer, como lhe apraz, para a glória dele, e eu sou servo dele. E por isso eu vou me alegrar, porque Deus é minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Deus quer que você se exulte nele, se alegre nele. Mas você precisa buscar a força do Senhor. E ele diz aqui, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os pés do cervo. Ele me faz andar em lugares altos. Essa semana, eu passava lá em Amparo há algum tempo, não sei se o André vai lembrar. A gente passava, antes do culto começar, umas imagens de paisagem. Então o povo chegava, estava passando lá umas imagens de paisagem, com fundo musical, era bonito. E eu estava lá nessa semana e eu coloquei no computador para o Daniel ver. Falei, Daniel, esse vídeo aqui é legal. E chega uma hora, quando eu cheguei na sala, o Daniel falou, pai, olha isso. E tinha uma cabra montanhesa. E ela estava no topo de um penhasco, um paredão enorme. E ela lá em cima, naquele paredão, tranquila, em lugar alto. E eu imagino aqui que o profeta, ele já viu essa cena, ele já viu o cervo andando em lugares altos, acima de tudo. Um animal tão frágil em lugares tão altos, ele fala, é Deus que faz isso. É Deus que faz isso. O Senhor, ele está falando de algo que Jesus fez no mar. Não importa a circunstância, ele me faz andar em lugares altos. O Senhor fortalece meu íntimo. Eu não estou lá embaixo. Eu estou aqui em cima. Deus, quando a gente busca o Senhor, ele eleva. E a gente fica do lado de Deus, olhando as circunstâncias. E falando, eu confio em ti, Senhor. Você confia em mim, filho? Eu confio em ti, Senhor. Então confia. Você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Você vai ver o que eu vou fazer através da tua vida. Senhor, mas não tem flor. Fica cegado. Senhor, não tem azeitona. Fica tranquilo. Senhor, levaram todos os animais, Senhor. Descansa. Amém, Senhor. Te louvo, te adoro. O Senhor é bom demais. Obrigado pela força que o Senhor está me dando, Deus. O Senhor é a nossa força, amém? Quando você busca Deus, é isso que você sente. Vai para a torre. Fala com Deus. Senhor, está acontecendo isso. Senhor, me responde. Senhor, eu vou esperar. E quando a promessa vier, descansa, confia. Quando você vê as circunstâncias na sua vida, Ele viu. Me fortalece para exultar e me alegrar no Senhor. Deus vai fazer isso na tua vida, meu querido. Amém? Ele vai fazer isso com você. E é bom demais. É bom não temer. É bom confiar. É bom descansar no Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar em pé. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você tem os seus,
Deus tem o dele. Então, podem as coisas não estar cooperando para o seu propósito. Por isso você acha que não é para o seu bem. Mas acredite, elas estão cooperando para o bem, sim, daquilo que Deus tem para a tua vida, do propósito que Deus estabeleceu para você. Então, confia no Senhor de todo o teu coração. Pai querido e santo, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva, Senhor, e ela é eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. Obrigado porque em ti nós podemos exultar, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa força. E eu peço que nessa noite, todos aqueles que estão em lutas e tribulações, sejam pelo teu Santo Espírito levados a lugares altos, Senhor. Acima das dificuldades, acima, ó Deus, das limitações, acima, ó Deus, de homens, acima, ó Deus, de principados e potestades. Que possamos, ó Deus, estar em oração, numa torre bem alta, Senhor, aguardando a tua voz, que há de nos dar na hora certa e no tempo certo a promessa e o cumprimento dela. Deus, confiamos nos teus planos, queremos os teus propósitos. Por isso sabemos que por mais que as tribulações, ó Deus, possam parecer hostis, elas ainda assim estão cooperando para o nosso bem, porque te amamos, Senhor. Te amamos mais do que tudo. O Senhor é a nossa vida. Por isso em ti confiamos e no Senhor esperaremos a cada dia até o encontro contigo. É no nome de Jesus que oramos e a ti agradecemos. Amém, Senhor.